Olá, amados, tudo na paz? Estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra do Senhor, que é reveladora, que é âncora para nossas vidas, né? Aqui em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 e 16, nos conta uma história sobre um fato que Eliseu passou, o profeta Eliseu. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O verso 16, o profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu a colina cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, eu venho aqui falar sobre uma história de um profeta que foi o sucessor de Elias. Elias foi um dos maiores profetas do Senhor, que fez grandes milagres, grandes acontecidos, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E Eliseu não foi diferente. De repente eles se encontravam no meio de uma emboscada que tinham feito contra Israel. E o servo de Eliseu se apavora quando vê aquela multidão vindo contra eles. E ele se apavora. O que nós vamos fazer? E logo, mais do que depressa, o profeta responde: "Não tenha medo." Então, nesse dia, nesta hora, nesse momento que você entrou aqui nessa internet, que você está ouvindo esta palavra, você está olhando ao teu redor, você está olhando a sua situação, você está vendo, você está sentindo desespero, mas o Senhor manda te falar, como falou através do profeta: não tenha medo, porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Mais do que depressa, o servo, ele declara, ele toma posse. Porque quando Eliseu orou e falou para ele: "Não tenha medo, porque o que está com você são mais numerosos." Quer dizer, a olhos vistos, de vista humana, não tinha ninguém naquele lugar, né? E eles estavam vindo contra Israel, para acabar com Israel. Mas, de repente, a visão desse servo abre os olhos dele. O Senhor abre a visão dele. E ele começa a ter uma visão, ele abre os olhos. E aqui a palavra do Senhor diz que ele vê uma colina cheia de cavalos e carros, de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere este homem de cegueira." Então ele o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Então lhes disse: "Este não é o caminho, nem esta cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Querido, Deus é o Deus do sobrenatural. Ele abriu os olhos do servo de Eliseu, ele viu uma grande multidão onde não tinha, era espiritual, porque o Senhor lhe guerreia por nós. O Senhor está guerreando por você nesta batalha. É para você crer, tomar posição, não se apavore diante das circunstâncias. É para você crer. Se você se apavorar, você não vai ver o milagre do Senhor. Você não vai ver o sobrenatural de Deus, como Eliseu declarou. E Deus abre a visão ali do servo dele. E o Senhor os acompanha.
claramente, livremente. O Senhor os acompanha e os dá vitória. Está aqui a veracidade da palavra do Senhor. É só você ler, é só você acompanhar. Deus é o único Deus. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Amém? Toma posse desta palavra, porque Ele é o teu Deus. E jamais Ele vai te deixar, só se você deixar Ele. Mas assim mesmo Ele não te deixará. Fica na paz. Deus te abençoe.